Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a leitura e comparação de algumas frações. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, vamos relembrar um pouco aí, a respeito das frações. Você já ouviu falar em frações? Bom, os números abaixo apresentados aí são exemplos, de frações. Então, observe que quando falamos de frações, podemos dizer, então, que a fração é um número que representa partes de um inteiro, certo? Então, falando em termos da fração, nas frações, o número colocado abaixo do traço é chamado denominador e indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. O número colocado acima do traço é chamado numerador e indica quantas partes da unidade foram tomadas. Por exemplo, nós temos aí a fração 3 sobre 8, certo? Observe aí que nós temos um 3 acima do traço, que seria o numerador dessa fração, e o 8, está abaixo do traço, então ele seria o denominador. O numerador e o denominador são chamados aí de termos da fração, Vamos ver aí, então, outros exemplos de frações. Temos um meio, 2/3, Então, observe que um meio nós temos numerador 1 e denominador 2. Na fração 2/3, nós temos numerador igual a 2 e denominador igual a 3. Bom, então vamos praticar um pouquinho. Na fração 4/7, qual que seria o numerador? O que ele representa? Então, observe aí que o 4 é o nosso numerador, E ele representa quantas partes nós tomamos. Na fração 5/8, qual que é o denominador? E o que ele representa? Bom, o nosso denominador é o número 8, E ele representa o número de partes em que o inteiro foi dividido. Muito bem. Bom, vamos falar então sobre leitura da fração. Para efetuar a leitura de uma fração, você deve ler o numerador e, em seguida, o nome de cada parte que indica o número de partes em que a unidade foi dividida, Ou seja, o denominador da fração. Observe aí, quando o número de partes for 2, o nome de cada parte aí vai ser meio, O nome desta parte. Quando o número de partes for 3, então lemos terço. Quando for 4, lemos quarto. Quando for 5, lemos quinto. Quando for 6, lemos sexto. Quando for 7, lemos sétimo. E quando for 8, lemos oitavo. Bom, quando for 9, lemos nono, E quando for 10, lemos décimo. Quando o denominador for 11, lemos onzeavos. Quando for 12, lemos dozeavos. Quando este denominador for 13, lemos trezeavos. Quando for 100, lemos centésimo. E quando for 1000, lemos milésimo. Bom, note que avo, é a terminação da palavra oitavo, que significa uma pequena parte de um todo, Indica pouca coisa, pequena coisa. Então, essa terminação, ela vai aparecer, entre os números, observe aí, entre os números 11, e algumas unidades aí posteriores, certo? Bom, como devem ser lidas, então, as frações abaixo? Então, vamos praticar um pouquinho. Observe a letra A aí, nós temos um meio, Na letra B, nós temos 3/4, certo? Na letra C, observe que o nosso denominador é 11, Então, devemos ler 8/11avos. Observe que na letra D temos a fração aí 1/15, que nós vamos ler 1/15avos. Letra E, lemos 2/3. Letra F, lemos 7/10. Letra G, lemos 51 centésimos. Certo? Vamos praticar mais um pouco. Vamos agora escrever numeramente, algumas expressões aí que indicam um número, Neste caso, uma fração. Letra A, 423 milésimos. Observe aí a representação em fração dessa leitura.
Letra B, 2/10. Olha só como é que nós indicamos essa fração. O 2 é o numerador e o denominador seria o número 10, certo? Já que temos ali décimos. Letra C, 7/20. 7 é o numerador e 20 o denominador. Letra D, 3 centésimos. O 3 seria o numerador e 100 seria o nosso denominador. 3/5, numerador 3 e denominador 5. Então, vamos comparar algumas frações. Como a gente compara frações? Como eu consigo entender que fração é maior e qual fração é menor? Ou quando elas são iguais, né? Bom, então comparar frações consiste nessa verificação, né? Em verificar se uma delas é maior, menor ou igual à outra. Então, para isso, nós vamos utilizar os símbolos de maior que, menor que e igual, certo? Então, nós vamos comparar as frações analisando duas situações diferentes, né? Então, vamos ver aí a primeira situação. Essa primeira situação, ela vai ser observada quando os denominadores das duas frações forem iguais, tá? Então, nesse caso, a maior fração será aquela que possui o maior numerador. Então, observe aí as frações de 2/3 e 5/3. Note que os denominadores dessas frações são iguais. Então, devemos aí comparar os seus numeradores, né? Se quisermos responder à pergunta, qual a maior fração? Nesse caso, como o número 5 é maior que 2, então temos 2/3 menor que 5/3. Observe que os denominadores são iguais, certo? Então, nós vamos comparar apenas os numeradores. Já que 2 é menor que 5, então 2/3 é menor que 5/3. Então, percebemos que quando os denominadores são iguais, devemos olhar para quem? Apenas para o numerador, certo? Segunda situação. Nessa situação, nós vamos observar, né, quando os denominadores das duas frações forem diferentes. Então, nesse caso, como os denominadores são diferentes, nós devemos encontrar frações equivalentes com o objetivo de tornar os denominadores iguais para poder compará-las. Então, vamos observar duas frações aí que aparecem no nosso exemplo. Temos as frações 3/5 e 8/10, né? Qual que é a maior fração? Então, note que 10 é múltiplo de 5, né? Então, podemos multiplicar a primeira fração por 2 e encontrar uma fração equivalente que tenha denominador 10. Então, observe aí o processo que nós vamos realizar. Multiplicamos o numerador por 2 e o denominador também por 2. E obtivemos aí a fração 6/10, que é equivalente à fração 3/5. Observe que 6/10 tem o mesmo denominador que a fração 8/10. Então, podemos comparar as duas frações, né, observando apenas o seu numerador. Como 6 é menor que 8, então a fração 6/10 é menor que a fração 8/10. Então, com isso, nós podemos observar, né, que a fração 3/5 é menor que 8/10, já que fizemos a comparação usando a sua fração equivalente, certo? Então, vamos praticar. Ordene as frações abaixo na ordem decrescente. Então, observe aí que nós temos a fração 1/2, né, que seria uma fração maior, 1/3 já seria uma parte menor, 1/4 já seria uma fração menor ainda, 1/5 menor que todas essas anteriores e 1/6 menor ainda que todas as anteriores. Observe que nós podemos identificar, né, essa questão aí de fração maior ou menor
quando nós representamos essa fração de forma que eu consiga enxergar qual é a parte, né, que está sendo aí indicada na fração ou pintada aí no meu inteiro, né? Quanto ela representa do meu inteiro. Então, quando eu faço esse desenho aí, né, e faço aí a pintura da parte que ela representa, então observe que eu consigo identificar aí com mais facilidade quem que é a maior fração e quem que é a menor. Então, com isso, nós podemos perceber que um meio é maior que um terço, que é maior que um quarto, que é maior que um quinto, que é maior que um sexto, certo? Bom, então, lembre-se que na nossa aula de hoje, né, nós relembramos como se lê uma fração e também como se comparam duas frações. Se você quer assistir essa aula novamente, se você ficou com alguma dúvida ainda e você gostaria de assistir novamente para tirar essa dúvida, você pode acessar a nossa plataforma Eduque, que essas aulas estarão disponíveis lá para você assistir quantas vezes você precisar. Se sua dúvida persistir, você pode recorrer aí ao professor da sua escola. Tenha uma boa semana, um bom ano letivo, fique com a gente, não deixe de assistir as nossas próximas aulas. Até mais!